empresas só se transformam porque o WCM transforma as pessoas primeiro. Dentre várias outras que nós vamos desenvolver aí com exemplos práticos, não vamos ter mais tempo, hoje infelizmente não tem tempo, vou tentar resumir, mas durante o MBA, nos nossos encontros, tanto com o Tássio, com o Diego, comigo, né, os demais, e o curso, os demais professores possam ser convidados para participar com você, nós vamos entrar mais no detalhe, quebrar, decifrar esses, eu gosto de chamar assim, da maneira mais simples, os pulos do gato, para criar certos atalhos, porque nós, da minha geração que está lá há 15, 20 anos, todo o material de estudo que chegou no Brasil para a gente era em japonês. Então, vocês já imaginam a dificuldade que era de aprender e fazer certo da primeira vez. Então, era mais tentativa e erro. Depois começou a chegar alguma coisa em inglês, depois nós começamos a traduzir para o português e pôr na prática, desenvolver ferramentas, e aí criar um próprio caminho, que assim como o sistema Toyota de produção, que foi a origem do Lean, do WCM, várias empresas tentaram fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar, e várias não tiveram o resultado esperado, porque não é assim que funciona. A ferramenta funciona, mas ela tem que ser adaptada para cada cenário, para cada empresa e para cada indivíduo. Cada um tem emissor e receptor. Você tem uma maneira de entender e pôr em prática. Entendeu? E esse, de novo, é o que eu mais gosto no WCM, que tem a receita de bolo, mas ela nunca é igual, porque você aplica o mesmo conceito de forma diferente. E é isso que a gente faz na Cronos, quando a gente está na consultoria, né, com as empresas diretamente, a gente faz exatamente o que cada empresa precisa e tem dado um resultado muito bom. E agora, com mais poder ainda, com essa parceria com a Voito, assim, é uma parceria que com certeza vai ajudar muitas e muitas pessoas que ajudarão muitas e muitas empresas. Entendeu? Esse é, de novo, bato sempre esse conceito, porque, no final das contas, são as pessoas que fazem a diferença. Então, é focado mais nas pessoas que na empresa. A empresa é consequência do bom trabalho das pessoas. Então, eu comecei, só contando um pouco da minha história, 32 anos atrás, como estagiário, nunca imaginaria que eu daria uma volta ao mundo praticamente, igual eu tive essa experiência, por escolha, porque essa é uma das outras vantagens dessa transformação, sempre você tem a oportunidade de falar sim ou não. As portas começam a se abrir. E aí é uma das coisas que nós pretendemos trabalhar também nas nossas aulas, que é a teoria da chave. Vocês vão saber por quê. Entendeu? Oportunidades aparecem, nós estaremos preparados para ela ou não? Aí fica primeiro ponto de interrogação, que esse é um dos outros códigos bastante interessantes do WCM durante a vida, a gente vai fazendo. Troque seu ponto final por um ponto de interrogação. Esse é outro tema que nós vamos trabalhar, dando alguns spoilers aqui, mas parece simples, mas tem que entender o conceito. Nós vamos entrar nisso aí. Isso faz toda a diferença na nossa vida pessoal e profissional. Ou seja, o WCM, basicamente, se puder resumir, eu diria que é uma metodologia que gera um estilo de vida que garante resultados sustentáveis. E começa tudo pelo triângulo dourado, que nós vamos falar bastante também, que é a situação, principalmente a espinha dorsal, cost deployment, porque, como foi falado pelo Thiago no início, o Diego e o Tasso falaram rapidamente também, a base de tudo é eliminar perdas e desperdício e reduzir custos. Certo? São conceitos totalmente diferentes. Então, você começa com o cost deployment, que vai te dar toda a espinha dorsal de onde estão as suas maiores perdas, porque nós temos que atacar primeiro, que dá o resultado maior, certo? E aí você tem o pilar de PD, que é o desenvolvimento de pessoas, que vai prover todo o conhecimento. E o FI vai direcionar as ferramentas para atacar a perda com a ferramenta certa. Igual a gente faz o médico, ele faz um diagnóstico e dá o remédio para cada doença que tiver, para curar. De maneira efetiva, você não pode sair se automedicando, é a mesma coisa. Dá resultado? Sem o WCM? Dá. Dá resultado maximizado e sustentável? Eu falo para vocês, não, porque já passei por vários processos, várias empresas diferentes,
várias culturas diferentes, e só muda de endereço. Começa a tentar, não precisa, que aplica, fala, não, por que eu não fiz isso desde o início da empresa? Esse é o que eu mais ouço quando o resultado chega. E alguns colegas vão poder apresentar o trabalho aí também, vocês vão ver, o brilho no olho muda, na hora que você diz, pô, por que eu não fiz isso? Essa é a grande, que eu mais escuto em todos da minha experiência, é isso. Por que não comecei antes? Quer voltar como é que era? Ninguém quer mais. Mas no início todo mundo acha que é difícil. Ah, é difícil, é impossível. O WCM põe um X em cima do IN e torna tudo possível. Entendeu? Esse é o grande conceito. Mais com menos. Para chegar no mais com menos, você tem mais com mesmo, e tem uma série de steps até chegar no resultado máximo, que é fazer mais 360 graus com menos. Mais resultado, com menos esforço e por aí vai. Entendeu? Então, essa é uma maneira estruturada de gerar resultado, resumindo o WCM. Ou seja, voltando lá na minha história, eu comecei de estagiário, passei por quase todas as funções, eu pulei na realidade operador, que era o meu primeiro alvo, quando estagiário, você quer ser contratado. Aí de estagiário tem vários, como bom mineiro, que eu sou, tem vários causos para contar, mas isso eu vou deixar para o MBA. Porque demanda mais tempo, não? Porque se a gente tivesse tempo aqui, eu adoro te contar casos, porque ele te faz remeter à ferramenta. É a melhor maneira de você guardar os conceitos, não é? Você vai ler o livro, é importante, mas quando você tem você cria uma imagem, você linka com alguma situação que já aconteceu, que seria os causos, você sempre lembra do conceito e você aplica. Quando a gente lê, você passa um tempo sem entender, você esquece. Quando você cria uma imagem, você cria um mapa mental, você não esquece mais. Essas são técnicas que nós vamos trabalhar durante o MBA também. Enfim, estagiário, pulei operador, que era meu técnico, aí tem a história de como que eu fui contratado, contar lá. Depois passei para team líder, supervisor de área, depois gerente de várias unidades internas. O Diego já adiantou aí na FIT, comecei. Então, assim, depois fui plant manager de uma unidade, depois fui plant manager da planta total da FIT de Betim, que dentro do grupo é a maior em produção e é uma das maiores do mundo em complexidade, volume, etc. E foi meu berço, onde eu aprendi bastante, deu essa oportunidade de ter o contato, primeiro com o Lean, depois com o WCM, né? E foi a primeira vez que eu tive o contato, eu tinha um contato com o Lean, que eu vi um dia eu estava passando na área, não me lembro qual a posição eu estava mais, acho que eu era ou era team leader, ou era líder de área, e eu vi um japonesinho, que eu achava que era chinês, depois vi que era japonês, eu vi um chinesinho passando com as 30, 40 pessoas atrás dele na fábrica. Eu falei, esse cara deve ser importante, eu nunca vi ele aqui, mas eu vi quem estava andando atrás dele, então o cara deve ser importante. Diretoria, todo mundo atrás. Foi a primeira visita, o primeiro contato, 15 anos atrás, com o WCM. E o que era para ser uma visita virou uma auditoria. Aí foi um desastre primeiro. Com o professor em machina não tinha. A primeira auditoria, para o melhor que você quisesse, você estava morto. Então, assim, foi o primeiro contato, mas me chamou a atenção. Falei, o que será que está acontecendo? Aí alguém me explicou, falei, gostei disso aí. Ele linkou com o Lean, falei, eu quero isso aí. E aí chega uma outra coisa, que aí é daqueles fatores que eu falei que não é só o WCM, que é, na nossa vida, às vezes, você tem que... deixa eu contar um caos, se vocês me permitem, rapidinho, lembrando da minha saudosa avó, que já foi, mas deve estar aqui ó, escutando agora eu falar. Ela sempre falava, desde que eu era pequenininho, eu escutava, meu filho, eu estava ficando maiorzinho, ela falou, se você quiser ganhar beijo, você tem que pôr a cara na janela. Eu falei, a cara na janela. Por quê? Se você vai pôr a cara na janela, você vai ganhar beijo ou tapa, mas só vai saber se você colocar a cara na janela. Vocês entenderam o recado? Ou seja, às vezes você tem que ser o voluntário. Você tem que ser a pessoa que abre a estrada, depois as outras pessoas começam a passar. Bueno, eu vou criar a minha estrada, porque eu acho muito difícil numa fábrica daquela que há 15 anos atrás eu tinha mais de 15 mil pessoas lá dentro. Como que eles vão me achar aqui? Eu tenho que ir lá e falar, ó, eu quero isso aí. E eu tentei uns 6 meses, batendo na porta do RH, falando com um, falando com o outro, e já tinha as pessoas que estavam pré-definidas, e para entrar foi difícil. Aí você vê, uma coisa que o cara, depois eu descobri que todo mundo estava querendo no início sair, porque quando era em japonês não era fácil, não. Então, assim, todo mundo querendo sair, eu querendo entrar.
e me deixaram entrar. O dia que entrou, transformou minha vida. Porque aí mudou, é lógico, no início não foi muito fácil, porque igual, não tinha as facilidades que tem hoje, igual o curso, fazer aí já tudo online, da Voito, mais a nossa ajuda, desviando vocês de alguns percalços, de alguns buracos, né, para passar só onde tem estrada, que nós já caímos em algum buraco já, Diego, tá, nós temos bastante história. Então é o seguinte, hoje é mais fácil. Então, assim, mas depois você vai entendendo, você vai mudando. E aí as portas vão se abrindo. Por quê? Porque primeiro eu fui transformado. Aí todas as áreas que eu passava, eu começava a transformar as pessoas e aparecia resultado. Na empresa, a melhor maneira de crescer, só não tem outro, é mostrando resultado. É o mínimo necessário. Pois, de novo, tem uma série de combinações. Podemos trabalhar com o WCM, com a teoria da chave. Eu gosto de criar alguns acessórios para ficar mais fácil de criar, de falar de WCM, mas é seguir sempre avante e não parar, porque várias pessoas vão querer te parar também no caminho. Você ajuda as pessoas aí no seu ritmo, mas você nunca freia porque o outro não está conseguindo no mesmo. Você tenta ajudar, mas você nunca para o ritmo. Essa é uma outra coisa que você aprende. Mas você cria as oportunidades, depois as portas se abrem porque você gera resultado. E resultado sustentável. Certo? E eu sou um exemplo disso. No início, antes do WCM, eu falava com você, sempre eu tive resultado onde eu passei. E hoje eu falo isso, não sinto orgulho dessa primeira parte. Eu falava assim, só criando uma metáfora, às vezes você tinha um resultado, mas você olha para trás e tinha um rastro de sangue, né? Não é sustentável. Por quê? Não tem método, mais, aí você vai como chefe, não vai como líder, e o WCM muda isso. Você vai como líder, então as pessoas começam a te seguir porque elas entendem que é bacana, que é sustentável, que você não está querendo só o resultado da empresa, você quer que elas cresçam também, vamos crescer junto. Esse é o grande segredo também, nós vamos ter que bastante, não é, esse é o conceito simples, mas tem algumas ferramentas do PD, tem outras, dos pilares gerenciais, que nos alavancam para atingir esse equilíbrio, né? E quando você começa a apresentar resultado, em cima de resultado, e o resultado se mantém, você muda de área, você começa a apresentar resultado, aquela área que você saiu mantém o resultado, não tem jeito de você não ter sucesso. E aí portas foram se abrindo. Depois fui para Pernambuco, onde eu conheci o Diego. Pra vocês terem uma ideia, o Diego e o Tarso, a gente se conheceu, foi uma sexta-feira, eu era plant manager da área de transmissões, o vice-presidente me chamou, nunca tinha quase falado com ele direito, me chamou e falou, me falaram do seu resultado, eu vi os números aqui, parece que você, eu lembro, por exemplo, parece que você é bom, mas eu quero te dar um desafio, ver se é bom mesmo, porque está muito fácil as transmissões. Então, você vai pegar, na época, uma crise no Brasil, e tivemos 5 empresas que praticamente estavam declarando falência, ia parar a Fiat toda. Então, eles criaram essa divisão de componentes, o Diego, tá, vocês trabalhavam numa dessas empresas, e a missão que eu recebi dessa, numa sexta-feira, falou, segunda-feira você vai para lá, você visita as empresas, você tem 4 anos. Falei, deve ser complicado, porque 4 anos com o cara dá de prazo. 4 anos para atingir o break-even, nós vamos comprá-lo dos mercados, atingir o break-even e devolver para o mercado. Com 2 anos e meio, certo, Diego? Depois você confirma isso. Agora eu estou mais velho, apesar de não parecer, os números eles podem. 2 anos e meio nós atingimos um break-even e até hoje ela dá resultado e a empresa desistiu de vender, comprou mais, acho que tem 7 hoje, compraram inclusive alguns concorrentes e virou um case no mundo Stellantis depois. Até hoje existe. Foi lá que eu conheci o Diego, o Tasso, e depois eu sempre falo uma das palavras, eu gosto muito das frases, é o mundo gira, e girou, e nós nos encontramos numa das minhas viagens no Brasil, num bate-papo, ele me apresentou, a proposta interessante, e estava casando com o momento que eu estava passando, que já tem 32 anos, isso eu falo também, eu vou contar lá, porque como eu atingi minha independência financeira, que está na moda no mercado também, eu posso falar, eu tenho minha independência financeira, aí você escolhe o que você quer fazer, certo? Até quando eu conversei com o Diego, eu tinha decidido parar 1 ou 2 anos, vou descansar depois de 30 anos, fui lá para o Vietnã, aí conheci a Ásia toda, visitei o Brasil, encontrei o Diego,
numa conversa, me apresentou a proposta da Cronos, cara, eu estava pensando em fazer alguma coisa parecida para dividir o conhecimento, porque falei que eu ia aposentar, que eu ia só mexer com areia e com ar marinho. Era ficar lá, você vai vender as coisas? Não, vou ficar com o pé na areia, sentindo o ar marinho. A minha esposa falou, não, isso aí você não pode fazer, você tem que dividir, porque você tem que dividir o conhecimento que você tem com as pessoas. E aí, por que não? Aí fizemos uma parceria, hoje estamos sócios, tem crescido assim, exponencialmente, já estava numa ascensão, então, assim, nós conversamos, fizemos alguns ajustes, algumas ferramentas novas, implementando, trocando ideia, e hoje criou essa primeira parceria, agora a segunda. Então, vocês vão ver assim, o fruto de duas, na verdade, não duas, uma parceria, mas nós fizemos na minha história 2 anos atrás, no menos 1 ano e meio, 2 anos que a gente eu entrei junto, e nós começamos a fazer. Tivemos alguns clientes também no exterior, no Brasil vários, alguns infelizmente eu costumo ir no Brasil uma vez por ano, e mais online, muita conversa com os nossos clientes, mas eu tive a oportunidade de visitar, por exemplo, a Hyundai, eu visitei, a Grande Minas, outras empresas a gente tem, umas 3 ou 4, eu consegui visitar. E sempre é bom ver, em todo lugar você vê o mesmo. Não sei se vocês estão vendo aqui agora, meu óculos aparece, mas o brilho no olho quando começa a falar de WCM, daqui a pouco o Diego vai mandar mensagem, ou o Thiago, para um pouquinho que você já está falando demais. Eu te empolgo. E por quê? Porque eu já vi aconteceu comigo, Diego, e tem vários e vários casos, nós temos muita coisa para dividir com vocês. E aí, só para finalizar, do Brasil apareceu uma porta internacional, eu falei, por que não? Fui para a China, fui para o Vietnã, estou hoje aqui no Reino Unido, e quem não sei o próximo passo, a cada 2 anos aí eu tenho dado um... Mas, de novo, você tem a oportunidade de escolha, porque o WCM mudou minha mente. E eu consegui, inclusive, além de transformar as empresas onde eu trabalhei, eu consegui transformar minha vida e consegui atingir, inclusive, minha independência financeira, porque quando você entende os custos no post-deployment, você muda a sua maneira de pensar e você passa a reduzir as perdas de você, você se encara, você e sua família, como uma empresa também. E aí, fica tudo, vocês vão ver, fica maravilhoso. Eu realmente fico bem emocionado de falar de WCM, e ele passa um filme na minha cabeça novamente. E eu estou muito energizado e motivado para poder dividir isso com vocês com mais tempo, ok? Hoje, infelizmente, eu vou ficando por aqui. Passo a palavra de novo para o Diego. Espero que vocês tenham gostado de um pedaço dessa história. Quem quiser mais, o Diego vai dar a dica aí depois, como que a gente pode fazer para acessar. Sucesso, pessoal. Imagina você, dentro de um MBA, ter a oportunidade de estar conversando, estar sendo direcionado pelo José Pagano, né? Você conseguir ter a carreira que ele teve, né, de sucesso, e as pessoas que ele impactou, né? O Gemba que ele fazia mudou muito minha vida na época que eu era líder de produção lá, mostrando como que eu podia melhorar. E é isso que vocês vão ter a oportunidade, né, de ter nesse MBA, né, que a gente vai dar o start a partir de hoje, de ter pessoas como o Pagano para direcionar, né? Cada reunião com ele, para mim, é um MBA, né, que a gente faz aqui. A gente faz reunião da Cronos, para mim é um crescimento gigantesco,